A paz, queridos, aqui estamos nós em mais um devocional. Mas antes, vai aí, se inscreva na nossa página, se você estiver no YouTube, dê aquele joinha, quer dizer amém, isso. E também faça o seu comentário, são sempre muito bem recebidos. E hoje vamos falar sobre um termo que a palavra não tem na Bíblia. Aliás, nem todas as palavras têm na Bíblia, não tem a palavra Trindade, mas tem um conceito. Também essa palavra que queremos falar hoje não tem resiliência, mas nós vamos encontrar vários conceitos de resiliência na Bíblia. É um termo muito usado pela psicologia. Mas antes de chegar pela psicologia, esse conceito passou pela física. E esse conceito na física quer dizer o quê? Propriedade que alguns corpos aprendem a retornar à forma original após ter sido submetido a uma deformação elástica. Um exemplo simples disso é um próprio elástico. Pega um pedaço de elástico, dá uma esticada nele, solta, e ele vai fazer o quê? Voltar à sua forma original. E alguém pode perguntar, mas esse elástico nunca foi usado. Mas por quê? Porque ele tem a capacidade de, após ter passado por um estresse, vamos colocar assim, alguma deformação, ele retorna à sua forma original. Também tem resiliência na ecologia, e a resiliência na ecologia é conceituada na Bíblia. Lá em Jó 14:7 diz: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse o seu renovo, ainda que envelheça a sua raiz e morra o seu tronco no pó, contudo no cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Isso aí se chama resiliência. É o que? Na ecologia, a capacidade de um ecossistema responder uma perturbação ou distúrbio, resistindo danos e recuperando-se rapidamente. Nós vimos aí recentemente o exemplo, nesses dias de confinamento, das tartarugas passeando pela Baía da Guanabara. Sim, alguém filmou e mostrou lá, a água ficou transparente e estavam lá elas no bem bom lá, se refrescando. Por quê? Porque a capacidade que elas têm de uma readaptação. Logo quando diminuiu o número de embarcações, elas retornaram. É uma capacidade que a própria natureza tem. Isso aí na ecologia. E na psicologia? Na psicologia, resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se à mudança, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como um estresse, um evento traumático, etc. Um exemplo aí podemos dar: alguém que de repente sofre um assalto no ônibus. Um resiliente, ele vai dizer o seguinte: ele vai sofrer, vai passar por estresse, por aquele momento ruim, mas depois ele volta, vai andar de ônibus tranquilamente. Um não resiliente, ele cria um trauma e diz: nunca mais ando de ônibus. Então, essa capacidade de reação, tá, que a pessoa tem na psicologia é chamado de resiliência. A pessoa, ela passa por um trauma, mas ela não fica presa àquele trauma. Ela consegue dar continuidade à sua vida com tranquilidade. E o que seria resiliência espiritual? Que é o tema que eu quero trazer aqui para você. Resiliência espiritual é a capacidade que um indivíduo tem, de um crente tem, passar por um problema, passar por uma luta e ele retornar depois dessa luta até mais forte, como se nada tivesse acontecido. Hebreus 11:34 vai nos dizer o seguinte: apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. De quem que Hebreus está falando? Hebreus está falando de quem ele está falando? Dos heróis da fé, que foram o quê? Resilientes. Eles
eles conseguiram tirar a força da fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha só, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque na hora da fraqueza a pessoa supera aquela situação. E aí, querido, nós temos exemplo de pessoas que foram resilientes na Bíblia e pessoas que não foram. Quer dizer, pessoas que foram resilientes. José do Egito, ele foi odiado, ele foi desprezado, ameaçado de morte, vendido como escravo, vive 15 anos como escravo no Egito, depois é assediado pela mulher de Potifar, escapa ileso da situação, passa mais 2 anos na prisão e depois é o quê? Governador do Egito. José foi um resiliente. As muitas lutas simplesmente ou tão somente o prepararam para algo que o esperava lá na frente. Nós temos Pedro, porque muitas das vezes passamos por lutas, algumas delas são provocadas pela adversidade da vida e outras são provocadas por nós mesmos. Pedro passou por uma. Pedro negou Jesus Cristo, né? Ele praquejou, jurou que não conhecia Jesus Cristo. Depois ele chora. E alguns dias depois, onde estava Pedro? Ele estava pregando para uma multidão. E só nessa multidão 3.000 se converte. O resiliente Pedro, ele soube passar por aquela situação. Quer ver quem não soube passar pela situação? Judas. Judas traz Jesus Cristo e ele não consegue lidar com aquele trauma de ter traído Jesus Cristo e ele busca o quê? O suicídio. Ele não conseguiu passar por isso aí. Portanto, nós, crentes, somos resilientes. A luta nada mais faz do que nos deixa mais forte. Olha o que Romanos diz, 5:3. E não somente isto, mas também gloriemos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Tudo começa onde? Na tribulação. Tudo começa onde? No sofrimento. Por isso que Jesus Cristo, lá em João 3:33, ele diz, ó, no mundo tereis o quê? Tribulações. No mundo tereis. Todo crente, quando se converte ao Senhor, ele já sabe que ele vai passar por tribulações. Mas Jesus Cristo diz o seguinte, mas tem de bom ânimo. Ou seja, isso é uma resiliência. Ter bom ânimo na hora da tribulação, sabendo que aquela tribulação não é o seu fim, mas é uma passagem, como se fosse o deserto, né? Deserto para nós, a igreja do Senhor, é uma passagem, é um caminho que temos que passar quando saímos lá do mundo, do Egito, né? E antes de chegarmos na terra prometida, na Canaã, passaremos pelo deserto e viveremos no deserto. E o deserto não é lugar de quê? De ter prazer, não é lugar de ter alegria, não é lugar de descanso, não. É lugar de passagem, é lugar de lidar com cobras, com escorpiões, é lugar de lidar com seca, é lugar de lidar com fome, é lugar de lidar com os inimigos. Mas olha só, é uma passagem, chegaremos do outro lado. Os resilientes chegam. O povo de Israel não foi resiliente, não souberam lidar com toda aquela situação. 1 Pedro 5:10 vai nos dizer o seguinte: o Deus de toda a força, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ele, Jesus Cristo, foi o resiliente. Ele passou pela cruz, mas depois ressuscitou. E próprio 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículo 7, vai nos comparar o quê? A um ouro. Sim, o ouro, para ser ouro, ele é provado pelo fogo, mas o ouro perece. Mas nós que não pereceremos, temos que ter uma provação maior, e muitas vezes somos provados pelo fogo. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é momento de prova, é momento de tribulação, é momento de ansiedade, é momento de muitas das vezes tristeza, de lágrimas, né? Mas Deus está trabalhando a gente. Deus está trabalhando. Nesse momento nós temos que tirar o melhor.
Eu sempre digo, tira o melhor, seja um resiliente, tira o melhor desse momento. Sabe por quê? Esse momento não é o seu fim. Esse momento não é o nosso fim, não é a última página da nossa vida, não. Opa, esse momento não é o nosso Canaã, não. Pode ser o nosso deserto, mas não é o nosso Canaã. Nós vamos passar por esse momento. E aí, quando chegarmos depois desse momento, como que nós seremos? Tem gente por aí dizendo que o ser humano será melhor depois desse momento. Olha, eu não acredito, não. Tem muita gente ruim que vai continuar pior. Tem muitos egoístas que vão continuar mais egoístas. Tem muita gente que ela está passando por esse momento revoltada. Ela está passando por esse momento com amargura. Ela está passando por esse momento com murmuração. Você acha que a revolta, a murmuração, as amarguras, você acha que esses sentimentos são capazes de mudar alguém? Não. Vamos pensar o seguinte, olha só, Deus tem o melhor para a gente. Se Jesus Cristo sofreu na cruz, quem sou eu para sofrer dentro da minha casa? Oh, que sofrimento! Tem minha TV, tem meu celular, tem minha geladeira, tem minha cozinha, tem meu armário abastecido, né? Tem a minha garantia, tem meus amigos mandando mensagens para mim. Isso é momento para ser comparado a um momento de muita dor? Não. Podemos tirar o melhor. Aí sim, se você consegue tirar o melhor desse momento, quando passar por ele, você será o melhor crente, uma melhor pessoa, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai. Quando passar por esse momento, você será o melhor empregado, você será o melhor patrão, se você for resiliente. Você saber passar. Estamos passando, é como o elástico lá na física, está sendo puxado, mas vai voltar. E quando voltar, voltaremos mais forte. Em 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso da glória. Que coisa linda, né? Querido, seja um resiliente. Saiba passar por esse momento. O melhor está por vir. Portanto, tire experiências que você nunca mais vai tirar na sua vida. Aprenda coisas que você está tendo uma aula e tanto. Você está tendo um estágio e tanto. Você está vivendo um momento todo especial. Tire o melhor desse momento para você se tornar melhor do que você era antes, quando esse momento acabar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fique na paz. Seja um resiliente. Lide com nesse momento com resiliência. Amém? Deus te abençoe.